Boa tarde, vou falar um pouquinho aí da disciplina EMEI 07, fenômenos de transporte, né, desse período. Elas vão acontecer aí, né, na terça, deixa eu pegar uma caneta aqui, uma terça e quinta, né, às 15h45, tá? Vamos falar um pouquinho como vai ser nesse período. Sou o professor Rogério, aqui também tem o meu site, que vocês podem entrar e vão ter essas aulas, né? Exceto essa, que é uma apresentação que ela varia com semestre com semestre. Aqui eu vou adotar esse e-mail, tem meu e-mail institucional também, mas vocês podem trabalhar com esse e-mail, né, para um pedido de revista e revisão. Aqui é um grupo no WhatsApp que eu criei, já enviei para vocês, meu contato. Aqui é minha sala. Aqui tem alguns dados sobre a minha página Unifei, meu currículo, tá? Minha página Unifei e minha página pessoal. Nessa página, como falei, tem minhas aulas em vídeo também, tá? Elas também estão no YouTube, eu vou mostrar também. Existe duas versões, né? E a minha sala fica ao lado da Secretaria do ICT. Bom, ao final da disciplina, né, de fenômeno transporte, né, você será capaz de compreender o comportamento dos fluidos e aplicá-los em engenharia. Então, o objetivo é fornecer aos alunos conhecimentos básicos dos fluidos, né? Então, fornecer quais são as propriedades que a gente trabalha com os líquidos, gases. Muitas vezes nós vamos trabalhar com as substâncias na fase sólida, porque é de interesse trabalharmos nas fases líquidos e gases, são as fases que vão possibilitar fazer o transporte de fluidos, de poluentes, e transporte de energia, né, retirada de energia, geração de trabalho mecânico. Então, nós vamos dar atenção aí para as propriedades das substâncias nas fases líquidos e gasosas. Vamos também falar dos esforços mecânicos, né? Que, por exemplo, uma estrutura pode receber conforme o escoamento que ocorre em torno dessa estrutura. Por exemplo, pilares de prédios, né? O escoamento que ocorre, por exemplo, em torno de edifícios, né? O escoamento que ocorre no escoamento, vamos ver também que temos tensões que aparecem que vão fazer com que ocorra uma perda de energia do meu fluido escoando, né? É, onde a gente conhece que isso ocorre devido à viscosidade e à rugosidade que tem na parede da tubulação. E nossos problemas físicos, né? As leis de conservação que regem nossos problemas físicos são a lei de conservação de massa, que é dada pela equação da continuidade, que a gente vai falar, né, dela, que ela vai nos possibilitar informar se o escoamento é permanente ou não, e também quanto que sai e quanto que entra numa dada sessão onde nós vamos observar o nosso escoamento, que é chamado de sistema. A quantidade de movimento, né, vai possibilitar através das equações de Euler e Navier-Stokes as propriedades como campo de velocidades do escoamento, o quanto que o nosso escoamento dissipa energia mais ou menos, as forças de campo que agem sobre o escoamento, né, o campo de pressão que a gente vai poder obter também a partir das leis de conservação da quantidade de movimento. E a equação da energia, ela vai possibilitar a gente calcular o campo de temperatura, calcular a taxa de transferência de calor através da equação da energia, calcular o trabalho mecânico, né, onde a gente vai abordar a primeira lei da termodinâmica aplicada aos fluidos. Então, o objetivo é aplicar esses conceitos na solução de problemas reais de engenharia, né, que o docente irá encontrar, né, quando se tornar engenheiro. Então, dessas leis como de conservação que eu mostrei no slide anterior, vamos falar especificamente da lei da conservação de massa. A gente sabe que a massa não é criada nem destruída, ou seja, uma massa que está entrando numa tubulação vai ser a mesma massa que vai sair dessa tubulação durante seu escoamento, ou seja, a quantidade de fluido que entra, sai e se acumula no sistema deve obedecer esse princípio de conservação de massa, e esse princípio vai possibilitar a gente saber
calculando a vazão máxima se o meu escoamento está no regime permanente ou não. O regime permanente é aquele regime em que o escoamento não muda suas propriedades com o tempo, né? As propriedades como temperatura, pressão, campo de velocidade, etc. A lei da conservação da quantidade de movimento vai descrever as forças que atuam sobre um fluido, determinando também o campo de velocidades, a sua direção, as distribuições de pressão também durante o escoamento, tá? E a energia, ela pode ser transferida, transformada, permitindo analisar os efeitos da pressão, né, sobre ela, velocidade, altura, calor e trabalho, sobre o comportamento do fluido, tá? Então, da energia, a gente vai apresentar a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia. Bom, aqui a distribuição dos temas, né? é, a gente preparou aí 22 slides, mas não necessariamente precisam a gente trabalhar em 22 dias, tá? Então eu preparei a teoria, vocês podem assistir no meu site, algebraic.com, essas aulas, e eu acrescentei para esse semestre exercícios que vão valer pontos, né? Para poder contribuir na formação do discente, né, para que o discente vá já, à medida que as aulas vão acontecendo, ele já vai trabalhando nesses exercícios e já vai contabilizando os pontos para a sua aprovação. Então, não necessariamente a gente vai trabalhar em cima desses números de aulas, tá? Então, a gente vai falar primeiro dos conceitos fundamentais em fenômenos de transporte de grandezas, dentro de fenotransporte, né? Falar das propriedades de uma substância pura, a gente vai ver quais são essas propriedades e o que é uma substância pura. Vamos falar da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, né, que eu tinha acabado de falar no slide anterior. Tá? Então, com essa lei, a gente vai possibilitar calcular a vazão do escoamento, né, vazão máxima de um escoamento, a perda de calor, o ganho de calor, né, do meu problema, do meu equipamento ou do meu sistema, vamos dizer assim. Calcular, por exemplo, o trabalho mecânico gerado por um determinado equipamento, né, tudo utilizando a lei da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. E o que a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei faz, né, a segunda lei, né, faz além mais um pouco, né? Essa segunda lei ela vai ser importante para determinar se o meu sistema é mais ou menos eficiente, comparando com o modelo idealizado, né? Ela vai mostrar também para a gente como que ocorre um determinado processo. Por exemplo, eu tenho um copo de água quente em cima de uma mesa, essa água quente ela vai perder calor para o meio externo e não ao contrário. Então ela vai determinar o sentido que ocorre esse processo da perda de calor dessa água quente que está no meu copo. Então essa água quente que está dentro do meu copo é o meu sistema termodinâmico, é onde a nossa atenção está voltada. Agora a gente vai estudar, e dentro daqui também dos itens 1, 2, 3 e 4, a gente vai abordar de uma maneira mais resumida os mecanismos de transferência de calor. Geralmente eles são abordados no início dessas primeiras 4 aulas, né? Aqui então, de 1, 2, 3 até 4, a gente tem a ciência que a gente chama de termodinâmica. Depois a gente vai entrar na ciência que chama de mecânica dos fluidos. Então a gente vai estudar o que é a mecânica dos fluidos, como que se comporta um fluido, para que a gente faz o estudo da mecânica dos fluidos. O fluido ele pode estar de uma maneira estática ou parada, que também vai ter a sua importância na engenharia, ou também ele pode estar escoando. Tá? A gente vai falar qual que seria a diferença e por que estudar esses dois tipos de situação, quando o fluido está parado, está estático, ou quando ele está em movimento. Então, no primeiro capítulo, né, o primeiro item, né, da ementa do curso, né, a gente vai tratar de definições básicas, tá?
como, por exemplo, definições do que é um fluido, o que são fases, estados, sistema, o que são as propriedades, o que é um processo, o que é um ciclo. A gente vai ver o que significa calor e trabalho dentro do ponto de vista da termodinâmica. Então, o fenômeno de transporte, dentro de fenômeno de transporte, são estudadas três ciências, né? A mecânica do fluido, a termodinâmica e a transferência de calor. Uma relaciona com a outra. Então, a gente vai ver quais são as definições de calor e trabalho, né, dentro de termodinâmica, que está dentro de fenômeno de transporte, que é o nome da disciplina de EMEI 07. Tá? Então, vocês viram lá em física o que é trabalho, né? É a força vezes deslocamento, né? Vai ser muito parecido, né? Uma definição de trabalho vai ser, na termodinâmica, vai ser equivalente ao levantamento de um peso através de uma polia, que realmente vai estar percorrendo um certo percurso, né? E sendo exigida uma certa força para que você consiga erguer esse peso, tá? A gente vai ver, né, o que é esse trabalho, tá? Nós vamos ver também que existe o trabalho de eixo que um equipamento gerou, que é o trabalho mecânico, existe o calor que uma máquina dissipou, ou o calor que uma máquina recebeu, né? Por exemplo, para mudar né, a fase de uma substância. Por exemplo, ela se encontra na fase líquida, a água, então eu preciso que ela se torne esse vapor superaquecido, na fase gasosa, né, para poder gerar trabalho mecânico, né? Então a gente vai ver isso, né, abordando quando a gente for falar da primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Aqui no item 2, nós vamos tratar substância pura, né? O que é uma substância pura? Né? A gente não vai trabalhar com substância não pura. A substância pura é aquela que tem composição química, que é uniforme e variável. Na substância pura pode haver mais de uma fase, porém a sua composição química é a mesma. Por exemplo, aqui o nitrogênio e o argônio, tá? E outros gases também, né? O nitrogênio, né, o oxigênio e 1% dos demais gases, né? Por exemplo, argônio, gás carbônico, neônio, hélio, o metano, etc. Então aqui, por exemplo, né, eu estou dando exemplo de uma substância pura, né, que seria o ar atmosférico, tá? Que aqui ele é composto por todas essas outras substâncias, tá? Por exemplo, ele tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, por aí vai. E metano, né, por exemplo, que é um gás combustível, né, principalmente principal componente do gás natural, também é um gás do efeito estufa. É também uma composição aí do ar atmosférico. Observe que no ar atmosférico, uma curiosidade, né, o oxigênio tem 20, ele é composto por 21%, já o ar atmosférico tem mais aproximadamente 78% composto por nitrogênio, tá? Então aqui para exemplificar, né, a gente vai mostrar também, vocês podem pesquisar qual o exemplo, né, por exemplo, se eu tiver duas substâncias, elas seriam, a gente pode perguntar e discutir se essa substância vai ser pura ou não pura. Nós vamos trabalhar nesse curso só com substância pura. Depois vamos ver a primeira lei da termodinâmica, tá? Que ela vai estudar a conservação de energia, ou seja, a energia nunca é destruída, ela é transformada. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que tem uma certa energia potencial, é uma bolinha que está aqui em cima, se eu soltar ela, ela vai cair, ela vai perder energia potencial e ganhar energia cinética. Então, a energia foi transformada, não destruída. Os tipos de energias, né, sempre na unidade Joule, tá? É calor, trabalho, energia cinética, energia potencial e energia interna também, que a gente vai abordar durante esse curso. A segunda lei da termodinâmica, né, ela trata do estudo da qualidade da energia. Por exemplo, o processo para sair do estado 1, né, para o estado 2 está sendo eficiente ou não. Então, ela vai trazer para a gente o quanto o processo é mais ou menos eficiente e o sentido do processo, como eu falei lá nos slides anteriores, tá? Aqui fala um pouquinho dessa segunda lei, que ela estuda a qualidade da energia e a direção natural dos processos, enquanto a primeira lei ela estabelece que a energia é conservada. A segunda lei
mostra que nem toda energia disponível pode ser convertida integralmente em trabalho útil. Então, parte dessa energia é perdida, e aí que vem o conceito de eficiência das máquinas e equipamentos, né? Isso é possível também, assim, por consequentemente identificar essas perdas energéticas, né? Ou seja, se eu tenho uma máquina fornecendo vapor para uma turbina, nem sempre eu consigo transformar toda essa energia que tem no vapor superaquecido em trabalho mecânico. Vão ter perdas energéticas. E também determinar o sentido natural dessas transformações. Por exemplo, para mim poder injetar um trabalho mecânico, né, fazer o inverso, né, então eu preciso de uma máquina externa, que é o caso da geladeira, tá? Então, no caso, se eu quiser retirar calor dentro da geladeira, eu preciso de, né, energia elétrica e um compressor, para que eu possa refazer esse trabalho inverso. Ao contrário, o que vai acontecer, né? Se eu tiver a geladeira gelada por dentro, fria, né? Naturalmente ela vai absorver calor do meio externo e vai entrar em equilíbrio termodinâmico, ou equilíbrio térmico, né, com o meio externo, tá? Então vamos também, ela permite a segunda lei analisar se um processo está próximo do desempenho ideal. Então, o objetivo, né, são criadas algumas máquinas que têm eficiência idealizada, tá, para poder utilizá-la como referência para as máquinas reais, tá? Mas apenas é para poder fazer esse cálculo e comparar com as máquinas reais e calcular essa eficiência idealizada. A gente vai ver isso também mais adiante. Então, aqui estou falando a eficiência dos processos, ainda da segunda lei, ao comparar no processo real com o processo ideal, a gente pode determinar sua eficiência, né? Ah, exemplos onde a gente pode aplicar a segunda lei em uma bomba hidráulica, num compressor, numa turbina, que é uma máquina que faz a expansão do vapor d'água, né? E através dessa expansão transforma essa expansão, essa energia térmica do vapor superaquecido em trabalho mecânico. No trocador de calor também, ele vai fazer com que ocorra a troca de calor e enquanto um líquido ganha calor, o outro perde calor. Então, todos esses apresentam perdas devido ao atrito, turbulência, dissipação de energia e irreversibilidades. Quanto menores as perdas, maior será a eficiência do processo e menor será o consumo de energia. Então, segundo a lei, ela permite avaliar o quão eficiente é um processo real em comparação com o comportamento ideal, identificando as perdas de energia inevitáveis presentes em qualquer sistema de engenharia. Já no item 5, nós vamos abordar a mecânica dos fluidos, né, que estuda o comportamento do fluido sobre uma determinada superfície, por exemplo, escoamento do vento em torno de pilares de uma ponte, fluidos escoando, ou seja, em movimento, ou fluido parado estático, né, e seus efeitos sobre superfícies sólidas ou de superfície de outros fluidos, tá? Então, no caso, a geometria seria os obstáculos, e as viscosidades, né, representariam nossas perdas que ocorrem, né, devido à viscosidade que tem no fluido. Isso vai me provocar perdas nos escoamentos, né? Então, por isso que eu preciso de uma bomba ou um ventilador para fazer com que o meu fluido escoe dentro de uma tubulação, né, ou determinado equipamento. A estática do fluido estuda o fluido em repouso, as pressões que existem no fluido, vamos abordar, as forças que agem nas paredes das superfícies sólidas, também vamos abordar, e o equilíbrio de corpos parcialmente ou totalmente imersos no fluido, que seria o caso das embarcações, dos navios. Na cinemática dos fluidos, nós temos o fluido em movimento ou escoando. Vamos abordar os tipos de regimes, né? Se o fluido está em regime estacionário permanente ou regime não permanente. Geralmente, a maioria dos equipamentos trabalham no regime permanente, né? Despreza-se, né, quando você liga, desliga o equipamento, né? Então, o equipamento ele fica trabalhando no regime permanente. Os tipos de escoamento, né, laminar turbulento, por exemplo, laminar é um escoamento a baixíssimas velocidades, muito pouco encontrado na natureza, mas, por exemplo, é encontrado em trocadores de calor para melhorar a eficiência da troca de calor ou da absorção dos raios solares, né? Escoamento turbulento, a maioria dos escoamentos encontrados na natureza são turbulentos, ou seja, escoamentos a altas velocidades.
E, por exemplo, na indústria química, deseja-se que o processo seja turbulento, que tenha escoamento turbulento, para aumentar as reações químicas e aumentar a produtividade. Vazão, vamos definir o que é vazão, né? Vazão volumétrica tem vazão em massa, tá? A vazão em massa, que é quilos por segundo, né? Vai me dizer se o meu sistema está trabalhando ou não no regime permanente. Se eu tenho a vazão em massa, que é quilos por segundo, igual tanto na entrada e na saída do escoamento de uma tubulação, significa que eu tenho nesse meu sistema um regime permanente. Tá? E tem vazão volumétrica, é metro cúbico por segundo, tá? Ela é importante no cálculo aí de escoamento em canais, né, em projetos de estação de hidrelétrica e por aí vai, né? Equação da continuidade, ela vai permitir aí calcular essa vazão em massa e vai me dizer o quanto que entrou e saiu de massa, né, do meu sistema. A equação da energia vai possibilitar calcular aí os parâmetros como transferência de calor do meu sistema, transferência de calor perdido ou gerado pelo meu sistema, o trabalho mecânico, né, gerado pelo meu sistema, por exemplo, a turbina a vapor ou uma bomba que eu tenho no meu sistema que vai inserir trabalho mecânico para fazer o bombeamento de um determinado fluido. E a equação de Bernoulli é uma equação que é obtida a partir da equação da energia ou a primeira lei da termodinâmica, utilizando-se diversas hipóteses simplificadoras. E como ela é utilizada em problemas práticos de engenharia, eu preciso fazer uma correção dos seus valores. Por exemplo, eu consigo calcular, por exemplo, a velocidade, né, de vazão de uma tubulação, né, de um reservatório, aliás, que tem um furo na parte inferior, onde ali começa a vazar água, ou encho o reservatório, faço o furo ali na parte de baixo desse reservatório, começa a vazar água. Vocês viram lá isso em física, né? É a famosa equação de Torricelli, né? A velocidade ali é igual a raiz de 2 de h. Então, essa velocidade é uma velocidade calculada pela equação de Bernoulli, mas ela precisa de um fator de correção para poder obter resultados reais. Então, esse fator de correção vem de dados experimentais. Então, é mais fácil eu calcular essa velocidade usando a equação de Bernoulli do que utilizando a equação da energia, por exemplo, e da continuidade para calcular essa velocidade. Então, a equação de Bernoulli, né, quando eu incorporo as perdas no lado direito dessa equação e as energias, por exemplo, quando eu tenho uma bomba ou uma turbina entre as seções 1 e 2 de entrada, seção 1 de entrada e seção 2 de saída do meu sistema, aí eu passo, a equação de Bernoulli volta a se chamar a equação da energia. Quando eu não tenho, considero as perdas, né, que ocorrem e nem máquinas, né, como bomba e turbinas entre as seções de entrada e seção de saída, eu utilizo a equação de Bernoulli. Aqui são propostas, são colocadas para vocês 10 listas onde vocês podem estudar, tá? Essas listas estão lá no meu site rogbrito.com, tá? Então isso aqui é interessante para que vocês possam estudar, né, e facilitar o entendimento sobre o assunto abordado em sala de aula, tá? Essas listas estão em PDF, estão na pasta do Google Drive que eu compartilhei com vocês. As aulas serão distribuídas, né, não 100% igual ao plano de curso, porque a gente vai adiantar um pouco, né, e também acrescentei exercício em cada aula, dentro dessas 22 aulas que vão valer pontos, né? Então toda aula vai valer ponto. As dúvidas podem ser feitas pelo WhatsApp, por e-mail ou na sala com horário a combinar, tá? E também poderá ser utilizado aí CGA Notícias para divulgação das informações do curso. Mas a gente vai geralmente utilizar, trabalhar também com um grupo, né? Se você ainda não entrou, participe aí do grupo, do WhatsApp aí, das disciplinas ministrado por mim, professor Rogério. As aulas são terça e quinta, tá? E lembrando que eu tenho aula terça de manhã, quinta de manhã e quarta eu tenho os laboratórios de transporte, que é e-mail 08, tá? Então a gente tem horário para fazer atendimento, eu coloquei segunda à tarde, ou avisar, né, pelo WhatsApp, né, nesse endereço aqui.
Aqui eu coloquei as datas das provas, tá? Elas estão lá no. Geralmente a gente cadastra só uma nota, uma prova no SIGA, tá? Geralmente eu marquei essa data e essa data no SIGA, então ficar atento, né, com essas datas, marcar no celular. A prova presencial, a gente vai colocar todos esses exercícios que a gente aborda em cada aula como exercícios valendo pontos, tá? Depois a gente vai combinar isso aqui na aula presencial. Aqui, o pedido de revisão tem que seguir, né? O aluno tem direito ao pedido de vista da prova e revisão, são coisas distintas, diferentes. Primeiro, faça a vista, não concordou, o professor faz a revisão, que é uma nova correção. Se não concordou, o aluno tem direito de entrar com recurso. Aqui vocês podem entrar nesse link que fala da norma de graduação com as regras gerais da casa, né? A norma de graduação da Unifei, e o artigo 68 fala aí do pedido de revisão, ou de vista ou revisão. Primeiro é o pedido de vista, né? Até 3 dias. Então, eu solto a nota, por exemplo, segunda à tarde, então o aluno tem terça, quarta e quinta, até quinta, meia-noite, para fazer esse pedido de vista, tá? Pode ser feito naquele e-mail prof.e-mail07@gmail.com, tá? Para ficar registrado, ou também no meu e-mail institucional, rogbrito.unifei.edu.br. Aqui o conteúdo, né, para aplicação dessas provas, né, que a gente vai abordar, combinar em sala de aula. Esses capítulos aqui todos, né, eu coloquei também os livros escaneados lá na pasta do Google Drive, compartilhei já com vocês, já mandei pelo CIGA. Esses primeiros capítulos aqui são baseados no livro do Morel Shapiro, e os capítulos 6 e 7, se não me engano, é baseado no livro de Mecânica de Fluidos do Franco Brunetti. Aqui a data da sub, 12 de novembro, tá? As questões que podem cair, não necessariamente, é uma sugestão. Aqui a divisão das notas, né? Só que cada aula vai ter exercícios valendo os pontos. Aqui falando aí da revisão da prova, tá? Então, depois vocês clicam aí, é só digitar no Google lá, norma de graduação, Unifei, que vocês vão cair nesse endereço aqui, tá? É o artigo 68. A revisão vocês podem mandar nesse e-mail. As chamadas vocês já sabem, né? Tem que ter presença de 25%. Aqui a bibliografia, a gente vai usar esse livro aqui, que eu escaneei para vocês, do Boran Shapiro, que é o livro de nome Princípios de Termodinâmica para Engenharia, e do livro do Frank Brunetti, que é o livro de Mecânica dos Fluidos, segunda divisão. Nesses livros tem, eu escaneei para vocês, também tem na biblioteca da Unifei de Tabira. Aqui alguns outros livros também que podem ser consultados. É isso aí, obrigado, né, pela sua atenção.